Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 7. Os obreiros da casa do Senhor, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus, porque está escrito assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Amém, obreiros? Eu vou ler mais uma vez, preste atenção nisso. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Assim seja. Dai a cada um o que deveis. Como Paulo está dizendo aqui aos Romanos, a quem devemos tributo, devemos dar o tributo que devemos. A quem devemos imposto, devemos dar o imposto a quem devemos. Mas a quem devemos temor, respeito, nós temos que dar respeito. E a quem devemos honra, nós temos que dar honra. Então você vê que dai a cada um o que deveis. O que se deve a uma pessoa tem que ser dado. Se deve imposto, pague o imposto. Se deve o tributo, pague o tributo. Se deve honra, respeito, dê o respeito. Se deve honra, dá-lhe honra. Eu vou ler mais uma vez, e eu leio, e todos os obreiros que estão aqui comigo na sede estadual da Paz e Vida no Rio de Janeiro, na Vila da Penha, repetem logo em seguida. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a falar ao seu coração nesta noite? Obreiro da casa do Senhor, obreira da casa do Senhor, então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, fique à vontade no seu lugar, mas eu convido você, obreiro da casa do Senhor, a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao seu coração nesta noite. Porque se há alguém que é digno de receber tanto o nosso temor quanto a nossa honra, é Deus. Porque afinal de contas foi Deus que nos chamou para esta obra. E Ele é digno de receber tanto o nosso temor, quanto também receber a nossa honra. E como a própria palavra de Deus nos mostra, que todo homem e toda mulher
que faz a obra de Deus, que quer fazer com perfeição a obra que lhe foi confiada, tem que fazer com temor a Deus esta obra. Porque o temor a Deus, e isso você sabe de cor e salteado, o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Quando o homem e a mulher faz a obra de Deus com temor, ele recebe de Deus o direito de ser honrado. E eu sei que você quer ser honrado. Qual é o obreiro, a obreira, o diácono, diaconisa, pastor, evangelista, que não quer ser honrado naquilo que está fazendo? Mas para que haja esta honra, o temor a Deus é necessário. Tanto que no livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 33, está escrito assim. Provérbios capítulo 15, versículo de número 33. Porque o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Todo aquele que tem temor do Senhor e faz a obra de Deus com temor, tem a instrução da sabedoria. Ou seja, é instruído em sabedoria, porque o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E precedendo a honra, vai o que, obreiros? Precedendo a honra, vai a humildade. Precedendo a honra, vai a humildade. Aquele que tem temor de Deus, aquele que tem o princípio da sabedoria, este tem humildade no seu coração, e a humildade traz a honra devida, em nome de Jesus Cristo. Porque todo aquele que quer fazer a obra de Deus e quer ser honrado por Deus, tem que ter temor de Deus. E se tem uma característica que Deus enaltece no seu servo e honra, é a característica da fidelidade. Você sabia que a fidelidade é uma característica que Deus exalta nos seus servos? Sabe por que Deus exalta esta característica nos seus servos? Sabe por que Deus, Ele busca tanto em nós, que fazemos a sua obra, temor e fidelidade? Por que Deus, Ele enaltece tanto a fidelidade dos seus servos? Porque um homem e uma mulher fiel não tem preço. Diga para o obreiro do teu lado: um obreiro fiel não tem preço. Diga para o obreiro que está do teu lado: um pastor fiel não tem preço. Um pastor fiel, uma pastora fiel, um presbítero fiel, uma evangelista fiel, um diácono fiel, um cooperador fiel, não tem preço. Quando você encontra uma pessoa fiel na obra de Deus, esta pessoa não tem preço. Não tem preço. Ela é uma pessoa que o valor dela excede qualquer preço. Uma pessoa fiel, o seu valor é inestimável. Seu valor é inestimável. Não tem preço que pague a fidelidade de alguém. A fidelidade é uma coisa inestimável, uma coisa que não tem como pôr um preço. Assim é o pastor fiel, assim é a pastora fiel, assim é o presbítero fiel, assim é o evangelista fiel, assim é o cooperador fiel. Ele tem um preço inestimável. O pastor que acha um obreiro fiel, ele sabe o valor que aquele obreiro tem. O pastor estadual que acha um pastor fiel, ele sabe o valor que aquele pastor tem. Ainda que às vezes ele não seja tão habilidoso, não é? Ele não seja tão culto, tão entendido como alguns, mas que não tem a característica da fidelidade. Deus, Ele enaltece a fidelidade.
Moisés era um homem que ele tinha a língua pesada. Ele não sabia falar. Ele era um homem manso. A Bíblia nos mostra que poucas vezes Moisés ele saiu do espírito. Moisés era um homem manso, de fala pesada. Ele não sabia se comunicar. Deus colocou até Arão para que fosse o seu porta-voz. Deus até disse: Moisés, tu serás para este povo Deus, para os egípcios, para Faraó, tu serás Deus, e Moisés será a tua boca, e Arão será a tua boca. Ele vai ser o seu porta-voz, ele vai falar por você. Aí Moisés faz a obra que a gente conhece. Moisés resgata o povo da terra do Egito, conduz o povo com mão forte pelo deserto. Aí quando eles estão já livres do perigo de Faraó, aí Arão e Miriam olham um para o outro e dizem assim: quem colocou esse Moisés aí? É nosso irmão, mas quem que nomeou ele para ser principal sobre nós? Nós também não somos de Deus? Ora, eu sou Miriam, eu profetizo. Você é Arão, você é o sumo sacerdote de Deus. Você fala melhor até do que o Moisés. O Moisés tem língua pesada. Você sabe que tem muito engenheiro de obra pronta, né? Você está lá se matando, trabalhando, lutando. Aí aparece um engenheiro de obra pronta, como uma Miriam e um Arão. Vamos tirar ele. Vamos pôr ele para fora do arraial. Vamos aqui fazer uma eleição. Vamos colocar a gente à frente. E Deus escutando tudo aquilo. Deus escutando tudo aquilo. Não, porque o Moisés, aí fica procurando pretexto, porque o Moisés, ele casou com uma mulher estrangeira. Ele não casou com uma judia. Olha aí, ele está em pecado. Vamos tirar ele. Vamos, Arão, vamos, Miriam. Aí Deus aparece. E Deus diz: o que é isso que vocês estão falando? Espera aí, como que é que vocês estão falando aí? Vocês vão tirar o Moisés da frente? Vocês vão tirar o Moisés para vocês? Aí Deus pega e diz assim: quando eu quiser falar com qualquer profeta, eu falarei por sonho, por visão. Mas com Moisés não. Moisés eu falo com ele face a face. E sabe por que eu falo com Moisés face a face? Porque Moisés é fiel a mim, tanto ele quanto a sua casa. Preste atenção, Deus está enaltecendo a fidelidade de Moisés. Moisés não poderia ser o homem mais perfeito, e ele não era o homem mais perfeito. Moisés podia não ser o homem mais eloquente que existiu no mundo, o homem mais habilidoso, mais hábil para falar com o povo, com o público, mas Moisés era fiel, e Deus enalteceu a fidelidade dele. Obreiro, pastor, creia nisso. Se você for fiel a Deus, Deus suprirá todas as suas fraquezas e te fará grande neste estado, em nome de Jesus. Basta você ser fiel. Diga para o obreiro do teu lado: um obreiro fiel não tem preço. Um obreiro fiel, o seu valor excede o valor de qualquer um. Para você ter uma ideia, quando Neemias, ele volta para restaurar Jerusalém, depois que Nabucodonosor a destruiu, ele restaura a cidade, só que ele precisa ter um prefeito e um governador lá dentro. Neemias, ele começa a pensar: eu preciso ter aqui dentro um prefeito, preciso ter aqui um governador. E quem que eu vou escolher para isso? Quem que eu vou escolher? Você acha que no meio do povo não tinha homens mais capazes e habilidosos? Você acha que ali no meio não tinha gestores, grandes administradores?
Só que olha qual foi a característica que Neemias enalteceu na hora de constituir o governador e o prefeito, o novo governador e o novo prefeito de Jerusalém depois da reconstrução. Está escrito aqui em Neemias capítulo 7, versículo de número 2. E eu nomeei a Anani, o meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque eles eram homens fiéis e tementes a Deus, porque eram homens fiéis e tementes a Deus mais do que muitos. Você acha que não tinha outros mais capazes? Só que Neemias olhou e disse: espera aí, esse daqui ele é um grande guerreiro, mas ele é temente a Deus? Não é temente a Deus. Puxa, esse daqui é um grande administrador, mas é fiel, como dizem, né? Que dinheiro não tem religião, dinheiro não tem dono. Dinheiro, se ele soubesse cuidar sozinho, não precisava ser contado, né? Se ele soubesse cuidar sozinho, não tinha ninguém que precisar contar ele. Então, Neemias falou: mas esse daí não é fiel. Aí ele escolhe Anani e Ananias. Por quê? Porque eram homens fiéis e tementes a Deus. Obreiro do Senhor, pastor de Deus. Você quer ser honrado por Deus no teu ministério? Você quer que Deus te exalte? Quer que Deus faça com que seja reconhecido o seu trabalho? Então seja um obreiro fiel e temente a Deus. Seja uma obreira fiel e temente a Deus, porque Deus enaltece a fidelidade dos seus servos. Deus exalta a fidelidade do pastor fiel. Deus exalta a fidelidade do obreiro fiel, da obreira fiel. Deus exalta a fidelidade. Deus exalta. Para você ter uma ideia, Abraão, que se tornou pai das nações, Deus deu a ele o título de pai das nações. Por que ele recebeu tal título? Pela sua fidelidade. Aqui no próprio livro de Neemias, no capítulo 9, no versículo 8 está escrito, Neemias, uma oração, ele diz: e achaste, Senhor, o seu coração fiel perante ti. Ele está falando de Abraão. E achaste o coração de Abraão fiel perante ti, fiel diante de ti, e fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus e dos perizeus e dos jebuseus e dos gigazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. Deus, o Senhor fez esta promessa para Abraão porque tu encontraste nele um coração fiel. Porque o Senhor viu nele um coração que era fiel. Deus enalteceu Abraão pela sua fidelidade. E todo aquele que faz a obra de Deus, ele tem que ser fiel. Porque esta é a característica do sacerdote: ser fiel. Levanta a tua mão direita, diga: eu sou o sacerdote da minha casa. Eu sou o sacerdote da obra de Deus. E a característica do sacerdote de Deus é a fidelidade, é ser fiel. Se o sacerdote é infiel e não tem temor de Deus, ele já não é mais sacerdote. Ele deixou, pode ser mercenário, pode ser qualquer outra coisa, mas não é mais sacerdote. Deixou de ser sacerdote. Porque a característica do sacerdote é a sua fidelidade. Está escrito aqui, na própria palavra:
1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Olha quais as características do sacerdote, do pastor, da pastora, daqueles que fazem a obra de Deus, dos presbíteros, dos evangelistas, dos diáconos, das diaconisas, dos cooperadores. Diz aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, o próprio Deus dizendo: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. O sacerdote tem que ser fiel. Faz parte da vida do sacerdote a sua fidelidade. Que procederá segundo o meu coração e segundo a minha alma. Não é segundo a sua vontade e o seu querer, mas é segundo a vontade de Deus e o querer de Deus. O pastor de Deus, a pastora de Deus, o presbítero de Deus, a evangelista de Deus, o diácono de Deus, a diaconisa de Deus, o cooperador de Deus, a cooperadora de Deus, aquele que é de Deus, ele é fiel, e tudo que ele faz é segundo a vontade da alma de Deus, é segundo a vontade do Senhor, é segundo a vontade de Deus. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Será que eu tenho que apresentar para você quem é o ungido de Deus? Será que eu tenho que explicar quem é o ungido de Deus? Quem é o ungido de Deus, gente? Quem é o ungido de Deus? Você sabe que Messias significa ungido, né? Então quem que é o ungido de Deus? Jesus. Jesus é o ungido de Deus. Você, como um sacerdote fiel, que anda segundo o coração de Deus, você terá uma casa firme e estará sempre na frente do ungido de Deus, sempre na morada do Altíssimo, do Senhor Jesus, sempre. Agora, Jesus perguntou: quem são os servos fiéis e prudentes? Será que há aqui servos fiéis e prudentes? Jesus perguntou: quem são os servos fiéis e prudentes, que têm temor? Os servos fiéis e prudentes, que serão honrados a seu tempo, que serão honrados a seu tempo por Deus. Jesus disse isso aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Você tem buscado ser um servo fiel e prudente? Ou você tem deixado as insatisfações desta vida fazerem de você um servo infiel e imprudente? Você tem sido um servo fiel e prudente para que ao tempo de Deus Ele te dê a sua honra e o seu sustento? Ou você está deixando as insatisfações, as tristezas dominarem o teu coração a tal ponto que você tem sido infiel na obra que Deus confiou a você, que você tem sido imprudente, deixando a vontade de Deus de lado para fazer a sua própria vontade? Obreiro, obreira do Senhor, nós não podemos perder o nosso galardão. Você não pode perder o seu galardão. Está escrito: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você quer a vida, quer a bênção, quer o reconhecimento,
quer a honra. Então ser fiel pastor, ser fiel pastora, ser fiel presbítero, ser fiel evangelista, ser fiel diácono, ser fiel diaconisa, ser fiel cooperador, ser fiel cooperadora, ser fiel até a morte. A obra que eu te confiei, diz o Senhor, e eu te darei a coroa da vida, a vitória que você espera. Ser fiel, mesmo diante das lutas, ser fiel, mesmo diante das perseguições, ser fiel, mesmo diante das provas, ser fiel, mesmo diante das necessidades, ser fiel. Sabe por que você tem que ser fiel? Porque quem é fiel, a sua recompensa é certa, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Porque quando você é fiel, a recompensa é certa. Quando você é fiel a Deus, a recompensa é verdadeira. A recompensa nem tarda e nem falha, porque ela vem na hora certa, ela vem no momento certo, ela vem no instante certo. Agora, você vê que Deus, no decorrer da história, Ele enalteceu os fiéis. Ele enalteceu Abraão, Ele enalteceu Moisés. Neemias enalteceu Anani e Ananias. A fidelidade é característica do sacerdote de Deus. Para ele ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, para ter a sua morada firme diante de Deus. Mas por que que Deus preza tanto pela fidelidade? Por que que Deus enaltece tanto a fidelidade? Por que que Deus, Ele preza tanto por esta característica? Preza por ela até mais do que habilidade, do que capacidade. Por que que Ele preza tanto pela fidelidade assim? E enaltece tanto a fidelidade? A razão está aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. João estava tendo a revelação do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. E ele teve a visão de um cavalo branco. E tinha um sentado sobre este cavalo branco. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Notou que o que está sentado sobre o cavalo, o seu nome chama-se Fiel e Verdadeiro. Fiel e verdadeiro, e julga, e luta com fiel e verdadeiro, e luta com justiça. Preste atenção nisso. Você sabe que este que está sentado sobre este cavalo branco é o Senhor Jesus. E Ele é chamado pelo nome de fiel e verdadeiro. Agora me diga, com qual nome tem que ser chamado aqueles que são discípulos daquele que é chamado de fiel e verdadeiro? Os discípulos de Jesus têm que ser fiéis e verdadeiros. E para quê? Para julgar e pelejar com justiça, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor. E se coloque de pé no seu lugar, obreiro. Fique de pé no seu lugar.
Fique firme até o fim. Não deixe o diabo roubar a tua coroa não, obreiro. Não deixe o diabo roubar a tua herança. Não deixe. Ele quer que você olhe para as dificuldades. Ele quer que você olhe para as perseguições, para as lutas. Mas você tem que olhar para Deus. Lembra o versículo que nós lemos no início? Pagai o que deveis às pessoas. A quem devemos honra, paguemos honra. E a quem devemos temor, paguemos com temor. E eu digo a você que Deus é digno desse pagamento. Eu acho que ninguém é mais digno do que Deus de ser visto com temor, com respeito. É verdade ou não é? Você conhece alguém mais santo do que Deus para ser respeitado? Você conhece alguém mais poderoso do que Deus para ser visto com temor? Eu não conheço. Não conheço. Você conhece alguém mais poderoso do que Deus para ser honrado mais do que Ele? Para ser honrado mais do que Deus? Eu não conheço. Então pagai o que é devido. Pagai ao Senhor honra e temor. Pastor, honre a Deus no teu trabalho. Pastor, faça tudo no altar com temor de Deus, com temor do Senhor. Presbítero, evangelista, diácono, diaconisa, cooperador, cooperadora, tudo que for confiado para você fazer, faça com temor e com respeito a Deus. Não faça de qualquer jeito não, faça com temor, faça com reverência. Lembre-se que você está fazendo para Deus em primeiro lugar. Pastor, você não está fazendo para mim, você não está fazendo para o pastor Joaquim Palharim. Você está fazendo para Deus. Obreiro, você não está fazendo para o teu pastor, para a sua pastora, para o líder do seu departamento. Você está fazendo para Deus. E para Deus, nós temos uma dívida impagável com Ele. Eu tenho uma dívida impagável com Deus. E se você analisar, você tem uma dívida impagável com Deus. Porque se não fosse Deus, muitos aqui nem estariam aqui hoje. Eu tenho certeza disso. Se não fosse Deus na minha vida, eu acho que eu tinha morrido com meus 15 anos de idade. É verdade. Com 15 anos de idade eu teria morrido. Se Deus não tivesse me resgatado, eu estava morto hoje. Não estaria aqui pregando para você não. Não estaria aqui falando de Deus para você. E se você analisar, você também tem uma dívida dessa com Deus. E o problema é que às vezes a gente esquece essa dívida que a gente tem com Deus e a gente acaba dando uma relaxada. A gente esquece essa dívida que a gente tem com Deus, começa a olhar para outras coisas, para outras pessoas, começa a olhar para as coisas em volta e aí a gente esquece dessa dívida. Sabe como que a gente paga a nossa dívida com Deus?
fazendo o nosso melhor para Ele, fazendo o nosso melhor para Deus, fazendo o melhor para Ele, dando o nosso melhor para Ele, o melhor louvor, dando todas as nossas forças aqui no altar, pregando a palavra, evangelizando com todas as nossas forças, falando do amor de Deus para as pessoas com vontade e não com má vontade, sabe, fazendo realmente a obra de Deus com amor e com temor, fazendo a obra de Deus com fidelidade. Obreiro, obreira, pastor, pastor, traga as mãos junto ao seu coração. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Quem era você? Quem era você antes que Deus te visse neste mundo? Você não era ninguém. Ninguém. Eu não era ninguém. Quem éramos nós? Estatística. Em um mundo de 7 bilhões de habitantes. Mas um dia, Deus te viu. Deus te viu ali, sofrendo, padecendo, literalmente comendo o pão que o diabo amassou, e você achava que aquilo era vida, mas não era. E aí Deus com mão forte te salvou. Deus com mão forte te limpou, te santificou, te separou, te colocou à frente do povo dele, te colocou à frente da obra dele, porque você não é mais um chamado, você é um escolhido. Jesus não disse que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Você é um dos poucos escolhidos. Aí você vai deixar tudo isso a se perder por insatisfações, por perseguições, por chateações. Não veio sobre vós senão tentação humana, mas Deus é poderoso para te dar forças para suportar, para vencer. Pastor, é fácil para o senhor falar porque o senhor não passa a luta. Você que pensa. Todos nós passamos por lutas, mas eu me apego no seguinte ensinamento: o meu Redentor vive, e em breve voltará, e com ele o meu galardão. É isto que me dá forças, é isto que me dá vigor para seguir em frente. Pastor, obreiro, presbítero, evangelista, diácono, diaconisa, cooperador, cooperadora, o teu Redentor vive, e em breve se levantará, em breve voltará, e com ele virá o seu galardão. Rika Xeremanai, Meia Suriandana Xeremanás Suriandanás.
Levanta a tua cabeça, pastor. Levanta a tua cabeça, pastora. Levanta a tua cabeça, presbítero. Levanta a tua cabeça, evangelista. Levanta a tua cabeça, diácono, diaconisa. Levanta a tua cabeça, cooperador e cooperadora, porque uma grande obra Deus vai fazer através da sua vida. Porque uma grande obra Deus vai fazer. Deus vai fazer através do servo fiel, através da serva fiel. Levante as mãos aos céus. Levante as mãos aos céus para receber revestimento de Deus nesta noite, para receber poder de Deus nesta noite, para receber unção do Espírito Santo nesta noite. Levante as mãos aos céus. Abre a tua boca, obreiro. Abre a tua boca, obreiro. Abre a tua boca e vai glorificando. Vai glorificando. Abre a tua boca, pastor. Abre a tua boca, pastora, e vai glorificando. Receba o renovo do Espírito Santo sobre a tua vida. Senhor, Senhor, a tua palavra diz: onde está o servo fiel, a serva fiel, que o Senhor honrará ao seu tempo. Senhor, olha os servos fiéis, olha as servas fiéis, olha os pastores fiéis, olha as pastoras fiéis. Meu Deus, estende a tua mão agora, opera as tuas maravilhas, opera as tuas bênçãos, opera os teus milagres, em nome de Jesus.